trabalho. Olha, Alberto Nemer e Cássio Moro conosco nesta quinta-feira. Bom dia para vocês. Bom dia, Fernanda. Bom dia ao meu amigo Cássio Moro e bom dia aos queridos ouvintes da CBN Vitória. Isso aí, bom dia, queridos ouvintes, Alberto e Fernanda, tudo bem? Tudo bem. Olha, essa semana a Patrícia deu uma nota aqui, um registro, né, sobre alistamento militar, que o prazo estava se encerrando, não é isso? Terminou dia 30 de junho. E aí a gente ficou se perguntando aqui, né, Nemer e Cássio, como é que fica o trabalho de quem faz o alistamento e é convocado para ficar um ano no Exército? A pergunta é muito boa, Fernanda, e diante dessa notícia que a Patrícia deu, eu até tive um déjà vu de quando eu me alistei no Exército. Mas esse alistamento e essa convocação, ela sim tem, né, um impacto na vida de quem trabalha, ou seja, de quem tem a carteira assinada, de quem está sendo regido pela CLT. E um deles é que o contrato de trabalho fica suspenso. O vínculo continua existindo, mas ele fica suspenso. E os outros detalhes aí eu vou deixar o meu amigo Cássio Moro falar. Pois é, então se o rapaz não foi convocado para a Copa do Mundo, pode ser que ele seja convocado para o Exército, ou para a Força Aérea, ou para a Marinha, né? Isso. E é isso aí, primeiro, né, o dia de alistamento militar, ele tem a folga justificada. Então ele pode se ausentar do trabalho para ir se alistar, não vai ter nenhum prejuízo no salário. Ponto. Isso aí, tranquilo. Se eventualmente ele for convocado, não sei se Alberto Nemer foi convocado ou não, eu não fui convocado, devido ao excesso de contingente na minha época, aí sim ele vai ter o contrato dele suspenso. O que significa isso? Ele não pode ser mandado embora, ele não pode ser dispensado, então o contrato fica parado, ele não presta serviços, a empresa não paga salários. Com uma observaçãozinha, ele continua, os depósitos de fundo de garantia, o FGTS, continuam sendo feitos e ele não pode ser dispensado nessa época. Ele vai receber um valor lá, eu não sei qual que é o nome da remuneração que as Forças Armadas pagam para ele no período de convocação, e não recebe salário e não trabalha, mas o contrato está lá garantido, quando ele terminar ele volta para o trabalho dele normalmente. Então, mas se essa pessoa, por exemplo, né, ela é responsável pelo sustento da casa? Mas ela é remunerada pelo Exército, tá, Fernando? É importante registrar que quando você é convocado, há uma remuneração pelo Exército. Agora, e a sua pergunta é importante por qual motivo? Porque quando você tem uma relação seletista, você pode ter alguns benefícios oriundos de instrumento coletivo, convenção ou acordo coletivo. Aí, esses acordos coletivos ou convenções coletivas podem prever, por exemplo, se o salário dele fosse na empresa 5 mil e o Exército pagar 3 mil. Pode ter previsão na convenção de que a empresa tem que pagar essa diferença. A empresa não é obrigada, desde que esteja essa previsão. Inclusive outros benefícios, tais como ticket de alimentação. Então isso é importante também que os sindicatos saibam, né, na hora de negociar, botar isso em negociação para eventualmente blindar ou proteger que esse trabalhador não tenha perca de remuneração. Entendido. Eu dei uma pesquisadinha aqui no Google, gente. Não sei se isso está certo não, tá? Vou até pedir depois para a gente checar lá no Exército. Mas o salário, o valor pago a um recruta que é convocado para o seu serviço militar obrigatório é de R$ 1.177. Tem várias formas de ingressar e várias patentes. Por exemplo, eu lembro na minha época de faculdade que alguns amigos meus fizeram NPOR, que chamava à época, não sei se chama ainda. E eu lembro que a remuneração para gente que era estudante, enfim, não tinha muita responsabilidade financeira, era uma remuneração muito boa, muito alta. Eu não sei como é que está isso hoje. Né? Mas a pessoa que efetivamente entra na patente mais abaixo, né? Não sei se é o termo técnico falar, realmente é um valor mais bem abaixo do salário mínimo, e aí é importante os sindicatos que estão nos ouvindo, né, colocar e tentar inserir isso na negociação coletiva para que esse empregado, quando for convocado, não perca muito da sua capacidade financeira,
colocando aí uma eventual responsabilidade da empresa para pagar essa diferença. Entendido. E aí, ao fim desse ano, né, de alistamento, ele volta para esse contrato que estava suspenso, Cássio? Exatamente isso, exatamente isso. O contrato fica suspenso, ele pode ser convocado como recruta normal, pode seguir alguma carreira, como o Alberto disse, o NPOR, você faz a NPR e pode seguir a carreira. Alberto até me trouxe uma recordação de infância, meu falecido irmão era oficial do NPOR enquanto fazia faculdade de Direito e recebia muito bem na época, mas é exatamente isso. Entendido. E assim, a empresa em si, que ela fica com essa um ano, né? A pessoa que entra nessa vaga, ela é dispensada ao fim desse período de volta do outro? Ela pode ser dispensada ou não, aí fica a critério da empresa, né? Que ela pode dispensá-la, ou se a pessoa desempenhar bem, performar bem, ela pode ser mantida, absorvida em outro setor, mas não tem obrigação nenhuma de mantê-la. Quando ela entra, ela sabe que ela está ocupando a vaga de alguém que está à disposição da Justiça Militar? Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. A empresa pode falar ou não. Não há necessidade dessa informação ou desse registro. Entendido. Patrícia está com uma perguntinha aqui de ouvinte. Um ouvinte, na verdade, ajudando. O Luiz Seabra, ele dizendo que no Exército, na época dele, eles perguntaram se ele era arrimo de família, né? Então, ele não viu ficar nenhum que fosse arrimo de família. Acabou dispensado do Exército, né? Bom dia, Alberto. Bom dia também ao Cássio. Bom dia, Patrícia. Exatamente isso. Comigo aconteceu a mesma coisa. Eu era arrimo de família, acabei sendo dispensado. Sim. Fale, Nemer também foi dispensado? Eu não. Meu caso com o Exército é bastante engraçado, mas no dia do alistamento eram mais de 1.000 pessoas lá do lado de fora do Exército, né, que era colocando em fila indiana. Eu fui o primeiro a ser escolhido. E eu lembro não sei se era general, qual era a patente, falou: você, grandão, você tá dentro, você pode fazer o que for, você não vai sair do Exército. E aí eu gelei naquela época, eu já trabalhava, estudava, fazia tinha passado em 2 faculdades, queria fazer 2 faculdades, e aí eu tive que lutar, suar muito para não servir. Fato verdadeiro foi esse. O Romildo está dizendo, quando ele tinha 18 anos também, ele se apresentou, fez prova para a NPOR, assim como vocês estavam contando aí um pouquinho, né? E ele disse que ele acabou sendo dispensado e um outro amigo ficou na suplência. O Luiz também tem experiência aqui do Exército, né? É aquele que a Patrícia registrou agora há pouco. É isso. Eu ouvi dizer, Fernanda, que quem é do interior, porque normalmente é filho de produtor rural, também não é dispensado, não é convocado. Agora, isso procede. O que acontece hoje? Mudou muito, tá, Fernanda e Patrícia e Cássio? Hoje, na verdade, muitas pessoas querem entrar no Exército. Por quê? É uma oportunidade de vida. De carreira, né? Remuneração, de carreira. Isso aí. Então, hoje, é muito mais fácil, do que outrora, hoje é muito mais fácil você ser dispensado do que ser requisitado. Então, porque as pessoas enxergam, né, a criação de uma carreira, de ter uma remuneração, enfim. O Exército tem as suas seduções. E por último, Paty? Marcelo está aqui com a gente dizendo que quando ele tinha 17 anos, ele trabalhava com carteira assinada como aprendiz numa escola técnica de uma multinacional lá do Rio de Janeiro. E a empresa demitia todos os aprendizes quando eles completavam 17 anos, 11 meses, por causa do serviço militar. Mandava todo mundo embora. Que coisa, hein? Triste. É triste. Eu estou só imaginando aqui agora, eu estou imaginando o Alberto, recruta Alberto fardado, fazendo todo aquele trabalho de exército. Deve ser divertido. Na infantaria, né? Com um tamanho desse, não dá para se aproveitar em outra coisa. O tempo passou, né, Nemer? Meus amigos brincam que eu fui dispensado porque não tinha capacete pro meu tamanho, cara. Só pintar uma bacia de verde. É isso, gente. Obrigada aí por esclarecer as dúvidas nossas e dos nossos ouvintes, viu? Okay. Gente, muito obrigado. E
Força, pensamento positivo pro Brasil domingo, hein, Fernando? Quero saber seu palpite depois. Tá bom, a gente Seu tá aqui educado, com você medo passa dessa tal dessa muralha aí, que come 6.000 calorias por dia, o tal do Highland aí. ó. Haaland, Mais ou menos o tamanho do Alberto Nemer. O menino só come fígado, coração e leite cru. Jesus. Já Quero isso pensou? Não, vamos ter que alimentar os nossos meninos bem até domingo. Tá certo. Um beijo pra todos. Beijo. Tchau, Cássio. Um abraço. Beijo. Tchau, gente. Tudo de bom.